Vida e obra de Charles Augustin de Coulomb. Introdução. Imagine um mundo em que a eletricidade ainda era um mistério, cercada de lendas, medo e especulação. Uma força invisível que atraía, repelia e parecia desafiar as leis conhecidas da natureza. Agora, imagine um homem que, com paciência, método e genialidade, conseguiu decifrar parte desse enigma, estabelecendo leis que se tornariam fundamentais para a ciência moderna. Esse homem foi Charles Augustin de Coulomb, o gênio francês que deu seu nome à unidade de carga elétrica e que deixou um legado imortal para a física: infância e formação. Charles Augustin de Coulomb nasceu em 14 de junho de 1736, na cidade de Angoulême, França. Era filho de uma família relativamente abastada, o que lhe proporcionou uma boa educação. Desde cedo, mostrou interesse pelas ciências exatas, sobretudo pela matemática e pela física. Na juventude, Coulomb mudou-se com sua mãe para Paris, onde ingressou no Colégio Mazarin. Ali, teve contato com grandes mestres e com a atmosfera intelectual vibrante da capital francesa. Rapidamente destacou-se por sua habilidade com cálculos e pelo raciocínio lógico, qualidades que mais tarde seriam essenciais em seus experimentos. Determinando seguir carreira científica, ingressou na prestigiada Escola Real de Engenharia de Mézières, onde se formou em engenharia militar em 1761. Essa formação técnica seria crucial para sua vida. Além de lhe dar emprego e estabilidade, ofereceu-lhe experiência prática com materiais, estruturas e instrumentos, conhecimentos que ele aplicaria em seus experimentos científicos. Carreira como engenheiro militar. Coulomb foi enviado para missões no Caribe, especialmente na Martinica, onde trabalhou na construção de fortificações militares. Esse período, apesar de difícil, serviu como laboratório de aprendizado. O clima hostil, os materiais disponíveis e a necessidade de soluções criativas aguçaram sua capacidade de observação e seu espírito experimental. Entretanto, as condições adversas afetaram sua saúde. Exausto e adoecido, Coulomb retornou à França. Essa fase marcou uma virada. Gradualmente, ele se afastou da carreira puramente militar e passou a se dedicar cada vez mais às ciências naturais, o cientista e a paixão pela física. De volta à França, Coulomb mergulhou em estudos e experimentos sobre mecânica, magnetismo e eletricidade. A segunda metade do século XVIII era um período de grande efervescência científica. As ideias de Newton ainda ecoavam fortemente e muitos buscavam aplicar o método matemático rigoroso às forças invisíveis da natureza. Inspirado por essa mentalidade, Coulomb começou a estudar a força elétrica e magnética, tentando compreendê-las da mesma forma que Newton havia explicado a gravitação universal. A invenção da balança de torção. O grande marco de sua carreira foi a invenção da balança de torção em 1777. Esse instrumento engenhoso consistia em uma haste suspensa por um fio fino e elástico. Quando cargas elétricas ou polos magnéticos eram aproximados, a haste sofria uma torção proporcional à força de interação. Essa invenção permitiu a Coulomb medir com precisão forças extremamente pequenas, algo que antes parecia impossível. Foi graças a ela que ele conseguiu formular a famosa Lei de Coulomb, a Lei de Coulomb. Em 1785, Coulomb apresentou à Academia Francesa de Ciências sua descoberta. A força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Matematicamente, a lei de Coulomb lembrava a lei da gravitação universal de Newton, mas aplicada à eletricidade, a lei de Coulomb. Essa descoberta foi revolucionária. Pela primeira vez, a eletricidade deixava de ser um fenômeno obscuro e passava a ser descrita em termos matemáticos claros. A lei de Coulomb se tornaria um dos pilares do eletromagnetismo, abrindo caminho para os trabalhos posteriores de Faraday, Ampère e Maxwell. Contribuições em outras áreas. Apesar de ser lembrado principalmente por sua lei, Coulomb não se limitou à eletricidade. Ele fez avanços em vários campos. 1. Magnetismo. Aplicou sua balança de torção para estudar a interação entre polos magnéticos, estabelecendo leis análogas às das cargas elétricas.
2. Atrito e mecânica dos materiais. Investigou a resistência de sólidos, o atrito entre superfícies e a elasticidade de fios. Seus trabalhos nessa área ainda são referências na engenharia civil e mecânica. 3. Eletrostática aplicada. Estudou a distribuição de cargas em condutores, antecipando conceitos que seriam fundamentais no desenvolvimento de aparelhos elétricos. Reconhecimento e últimos anos. Coulomb tornou-se membro da Academia Francesa de Ciências e ganhou grande prestígio em sua época. Foi nomeado inspetor de educação pública durante a Revolução Francesa, cargo que lhe permitiu influenciar a formação científica da juventude. Nos últimos anos de vida, porém, sua saúde debilitada o obrigou a se afastar das atividades públicas. Ele faleceu em 23 de agosto de 1806, em Paris, aos 70 anos. Legado. O nome de Coulomb atravessou os séculos. Hoje, a unidade de carga elétrica no sistema internacional se chama Coulomb, Chat-C, em sua homenagem. Sua lei tornou-se um dos pilares fundamentais da física clássica e ainda é ensinada em escolas e universidades do mundo inteiro. Sem seu trabalho, talvez Faraday, Maxwell e tantos outros não tivessem as bases necessárias para desenvolver a teoria eletromagnética que sustenta a tecnologia moderna, desde a energia elétrica até a internet. Conclusão dramática. Charles-Augustin de Coulomb não foi apenas um cientista que mediu forças invisíveis. Ele foi um homem que deu ordem ao invisível, que transformou um mistério em conhecimento, que ergueu pontes entre a observação e a matemática. Sua vida nos mostra que a verdadeira genialidade está não apenas em ter ideias brilhantes, mas em encontrar meios de medir, provar e demonstrar aquilo que parecia impossível. Hoje, cada vez que ligamos um interruptor, carregamos um celular ou utilizamos qualquer dispositivo elétrico, existe um pouco do legado de Coulomb presente. Silencioso, mas essencial. Deixem seu like e se inscreva. Assim você ajuda no crescimento do canal. Obrigado e continuem curiosos!